Tá, o histórico aqui eu vou passar bem rapidinho para não tomar muito tempo, tá? Então a gente começou com computadores mecânicos, 1642, 1945, eles eram computadores analógicos também, construídos geralmente com engrenagem mecânica ou alguma coisa eletromecânica. Obviamente, por isso, né, engrenagem, baixíssima velocidade, e são feitos para resolver problemas específicos. Então, dê uma olhada, ó, mecanismo Antikythera, tá? Máquina de Pascal e máquina de diferenças de Babbage. Então, deem uma olhada lá, procurem um pouquinho na internet, vejam alguns vídeos dos funcionamentos desses dispositivos para vocês terem uma noção do que era um computador mecânico. Na sequência vieram os computadores a válvula, até alguém aí já deve ter visto um museu, alguma coisa assim. Televisões começaram utilizando válvulas, né? E aí, posteriormente, foi mudado para os transistores. Então, os computadores a válvulas vieram por primeiro e eles foram um marco na computação a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, sempre em período de guerras, né? Períodos que a gente tem grandes tragédias ou grandes problemas para serem resolvidos, existe também acompanhamento de um grande desenvolvimento de novas tecnologias. Basta ver agora, a gente está aí numa pandemia e no meio da pandemia tem muito desenvolvimento tecnológico sendo realizado. Em período de guerra não é diferente, tem muito desenvolvimento tecnológico em jogo, embora seja um momento muito trágico, né, para a civilização. Então, o que acontece com essas válvulas? Elas vêm para substituir componente mecânico para sistemas digitais. Então, deem uma olhada nesse filme, pessoal, O Jogo da Imitação, que quem não assistiu, assista, 2014. Então, aqui tem alguns exemplos de algumas coisas eletromecânicas, né? Relé, capacitor, válvula, são alguns dispositivos eletromecânicos que vieram para substituir ali, então, os computadores mecânicos. Então, a entrada de dado começou a ter instrução de entrada, pessoal. Memória era realizada usando cartão perfurado, tá? Então, você tinha uma entrada de dados e você tinha uma saída de resultados. Claro, todo computador é isso. É isso que a gente já viu desde o primeiro slide. Funcionamento das válvulas. Controla um fluxo de corrente, amplificando a tensão de entrada. Essas válvulas, embora sejam utilizadas ainda em amplificadores de áudio valvulados hoje em dia, elas são muito pouco utilizadas em outros dispositivos. Por quê? Porque são tipo lâmpadas, né? São lâmpadas mesmo. Elas quebram por choque físico, então elas são de vidro, elas têm falha, quando você usa por muito tempo, elas têm falha, elas têm baixa confiabilidade, então o quanto ela varia ali, às vezes não é o tanto que você gostaria que ela oscilasse, elas consomem muito, porque elas precisam trabalhar a quente, não dá para trabalhar a frio, embora a gente use hoje os componentes eletrônicos, que é sempre trabalhar a frio, e um processamento lento ainda, obviamente, perto dos computadores de hoje, né? Então, aqui tem um exemplo, ó, desse ENIAC, dei uma pesquisada lá, olha só, levou 3 anos para ser construído, tinha 19 mil válvulas, consumia 200 kW, pesava uma carreta, 30 toneladas, tinha 5,5 metros de altura, tinha o tamanho de uma sala, era gigante, ó, 25 metros de comprimento, e era o tamanho de um container aí, e tinha 150 metros quadrados de área. E ele fazia o quê? Calculava a tabela balística para o exército. Então, era uma função bem específica. E aí a gente chega no modelo de von Neumann, que é o que a gente quer falar, importante dessa aula aqui, né? O John von Neumann, ele desenvolveu essa arquitetura e ela é tão revolucionária que é usada até os dias de hoje. Foi utilizado para desenvolver o quê? O computador sequencial binário, aonde ele tem um programa armazenado. Então, tudo que vai ser executado de código está armazenado. Adivinha onde vai ser armazenado? Numa memória, tá? Vai ser a memória que vai estar armazenado. Então, os componentes. Primeiro aqui, memória física, armazena programas e dados binários. Nós temos a nossa unidade aritmética e lógica, que é a ULA. Ela vai processar as instruções programadas. E a unidade de controle, que vai buscar essas instruções na memória e executar sobre os dados de entrada para atualizar as saídas. Esse conjuntinho aqui, ó, vai fazer e gerar a nossa CPU. Tá? Então, quando você pega e fala CPU, você está falando de um conjunto, unidade aritmética lógica, junto com unidade de controle. E com isso você vai ter também, por fim, os seus equipamentos de entrada e saída, teclado, mouse, monitor, enfim. Então aqui está a cara do teu sistema, ó. Modelo von Neumann, construção da CPU, ó. A ULA e a UC formam a CPU, tá? Então aqui você vai ter a memória, que vai estar em contato sempre com a unidade de controle,
a unidade lógica aritmética também vai estar em contato com a memória, elas vão estar conversando entre si, e aí vão estar apresentando aqui resultados na saída e recebendo informações da entrada para poder estar trabalhando aí, apresentando, por exemplo, o monitor aqui, né, recebendo aqui o monitor na saída, recebendo a entrada aqui do mouse, e aí você vai ter aí as suas informações do que você está trabalhando, dos programas que estão abertos. Então, essa estrutura do modelo von Neumann, ela é muito utilizada até os dias de hoje. E aí, a gente entrou, então, com os transistores a partir de 55 a 65. Vieram substituindo as válvulas. O que aconteceu? Isso aqui é um padrão, pessoal. Reduz volume, aumenta a capacidade, reduz aquecimento, e aí esses transistores, eles vieram trazendo uma nova tecnologia que até então não tinha sido utilizada, que era o silício, que é muito utilizado até hoje. Vocês podem ver aí, não é à toa que lá nos Estados Unidos tem um complexo de desenvolvimento tecnológico muito grande, conhecido como Vale do Silício, tá? E aí, depois, para revolucionar novamente, vieram os circuitos integrados. O que eles são? Nada mais são que chips com dezenas, centenas, até milhares de transistores dentro dele. Cada transistor é uma chave eletrônica. Então, dentro de um circuito integrado, você tem centenas aí de transistores para você fazer uma determinada tarefa de uma forma mais fácil. Você colocando esse chip aqui, você já sabe que ele, por exemplo, vai fazer uma conta de soma. Tá? Uma soma, por exemplo. Então, um chip que você coloca vai fazer uma soma de um número digital com outro, enquanto você teria que colocar vários, 10, 20, 30 transistores para fazer a mesma soma. Aí a indústria já começou a trazer formatadinho os chips para você utilizar. Então, ele incorporou um número gigante de transistores em um encapsulamento. Então, essa estrutura pretinha aqui com essas perninhas é um encapsulamento. Eles vieram substituindo os transistores, daí de novo, olha lá, aumenta a confiabilidade, reduz tamanho, reduz consumo, reduz custo, e aí sim os computadores começaram a ficar acessíveis. Aí você consegue ter computadores dentro de casa. Começou a usar teclado e monitor, e aí o processamento já caiu para a ordem de milissegundos, já ficou muito mais rápido. E aí vieram os processadores atuais, 1970 até agora, muito pequenos, miniaturas aqui dentro tem milhares de transistores, eles têm uma capacidade de processamento de instruções bem mais complexas do que os processadores anteriores, eles aumentaram muito a velocidade de clock desses processadores e o número de componentes por chip. E esses microprocessadores aqui, eles vão ter o que dentro deles? Vão ter a CPU. Então, é isso que a gente vai ter aqui dentro. Então, os controladores, o que eles vão ter aqui dentro? CPU, controlador de memória e controlador de entrada e saída. Então, aqui dentro desses microprocessadores, é isso que a gente vai ter. Então, quando você pega um Arduino, por exemplo, um Arduino, ele tem tudo isso dentro dele. Ele é um microprocessador. Arduino. Ou, por exemplo, uma Raspberry. São placas. A Raspberry e o Arduino são placas de desenvolvimento que são mini computadores, são considerados computador, ou a Raspberry é considerado o menor computador do mundo. E aí você tem lá todas essas estruturas dentro dela. Vai ter a CPU, vai ter controlador de memória e vai ter os dispositivos de entrada e saída. E o futuro a gente tem aí que teremos computadores ópticos, né, onde todos os dados binários vão ser transportados usando a luz, por isso são ópticos, e a luz ela é muito mais rápida via aí fibra ótica que a gente tem, né? E os computadores quânticos, que vão utilizar átomos para valores inteiros. Então você vai conseguir que o teu computador ele tenha uma velocidade muito maior, muito superior, uma precisão e uma confiabilidade muito maior do que a gente tem hoje. Aí aqui alguns exercícios que eu pedi para vocês estudarem, né?